Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Disciplina Aprendizado de Máquinas. Olá, eu sou o professor José Avelino Placa e nós vamos iniciar hoje a videoaula número 4 de Aprendizado de Máquinas. Nós vamos falar hoje com um pouco mais de detalhes sobre algoritmos de regras de classificação. O professor José Avelino Placa é um homem branco de cabelo grisalho raspado e bigode e barba grisalhos. Ele usa camiseta preta, paletó preto e óculos de grau de armação redonda e cinza. Ele está em pé à esquerda da tela, atrás de um púlpito de acrílico e de costas para o cenário em tons de cinza e marrom, com puffs em tons de azul. Slides surgem como efeitos gráficos à direita da tela em letras brancas. O primeiro exibe o nome da disciplina e o tema da aula: Algoritmos de regras de classificação. Na aula passada, a gente viu estratégias e algoritmos de regras de classificação. Lembrando, que a nossa tarefa que nós estamos vendo, tanto com árvore de decisão, que já foi objeto de aulas anteriores, quanto de regras de decisão, é uma tarefa de classificação, ou seja, eu tenho um conjunto de dados iniciais e eu preciso classificar esses dados em classes que me ajudem a tomar uma decisão relativa a um determinado problema. Uma área de aplicação poderia ser a área financeira, Eu tenho várias informações sobre um cliente, de um sistema financeiro que quer realizar algum empréstimo, e eu preciso saber se esse cliente vai ter o crédito aprovado ou não. O crédito aprovado é a classe positiva e o crédito não aprovado é a classe negativa. Então, esses sistemas eles servem para que, a partir dessa classificação, eu possa, evidentemente, tomar a decisão correspondente. Bom, na aula de hoje nós vamos seguir os seguintes tópicos. Vamos falar sobre regra como representação do conhecimento, falar sobre os sistemas baseados em regras, os tipos de encadeamento usado por esses sistemas, o tratamento de conflitos, o encadeamento para frente e o encadeamento para trás, chamado o encadeamento para frente de forward chaining e o encadeamento para trás de backward chaining, falar sobre os sistemas especialistas, que é uma área de aplicação de regras de classificação. Vamos falar um pouquinho sobre o algoritmo RET, sobre a plataforma Clips e o Expert Synta. Novo slide com o título Regras como representação do conhecimento e o texto. Uma das maneiras de representar conhecimento é pelo uso de regras que expressem o que deva acontecer ou o que realmente acontece diante de certas condições. Regras são geralmente expressas na forma de instruções. Se, então, tal como. Se premissa, então conclusão. Se o carro não ligar, então o problema pode estar no sistema elétrico. Se o problema pode estar no sistema elétrico e a voltagem da bateria está abaixo de 10 volts, então a falha é uma bateria ruim. Inclusão do senão. Se você tem um salário alto ou suas deduções são errôneas, então sua chance de sofrer a auditoria da Receita Federal é alta. Se não, sua chance de sofrer a auditoria é baixa. À direita dos exemplos, um esquema. Uma seta para baixo aponta para um losango nomeado C. À esquerda do losango sai uma linha false para a esquerda e para baixo, que chega em B. À direita do losango sai uma linha through para a direita e para baixo, que chega em A. Uma linha para baixo e para a direita sai de B e chega a uma seta para baixo no centro do esquema. Uma linha para baixo e para a esquerda sai de A e chega na seta para baixo ao centro. A seta indica o escrito se C, então A, se não B. Bom, as regras são utilizadas já de uma maneira há muito tempo, uma forma clássica da representação do conhecimento. Uma regra do tipo, se uma dada premissa, então a conclusão, ela é simples de entender, uma vez tendo essa regra, eu já automaticamente deduzo que para eu poder chegar na conclusão, eu preciso ter as premissas satisfeitas, e com isso eu consigo classificar situações que vão surgindo. Um exemplo, se o carro não ligar, então o problema pode estar no sistema elétrico. É uma forma de classificação
Nesse caso, ela ainda não é conclusiva, né? Eu tenho uma conclusão que ainda vai depender de outras situações. Se o problema pode estar no sistema elétrico e a voltagem está abaixo de 10 volts, então a falha é bateria ruim. Então agora eu acrescentei uma regra que se utilizou da informação da regra anterior, né, e ela já chegou a uma conclusão final, ou seja, né, se eu pensar numa árvore de decisão, eu cheguei numa folha da minha árvore de decisão. Então, os sistemas baseados em regras, eles vão utilizar essa estrutura para chegar às conclusões, né? Novo slide com o título Sistemas baseados em regras e 3 tópicos. Nos sistemas baseados em regras ou sistemas baseados em conhecimento, SBC, há uma separação clara entre conhecimento e raciocínio. O controle do programa não se mistura com a especificação do conhecimento. Conhecimento é um conjunto integrado de fatos e relações que, quando devidamente interpretado, produz um desempenho eficiente. Abaixo, um esquema com círculos circunscritos, de fora para dentro. Um círculo azul com o escrito Inteligência Artificial, sistemas que exibem ou replicam comportamentos inteligentes. Um círculo verde com o escrito Sistemas baseados em conhecimentos, o conhecimento é vital, divisão entre conhecimento e raciocínio. E um círculo vermelho com o escrito Sistemas especialistas, o conhecimento é obtido a partir de um perito. A gente pode enxergar, né, nesse esquema, né, aonde que eles se situam, né, o objeto de estudo da aula de hoje. Né? A gente pode pensar na IA, né, como abrangendo todos os sistemas, né, que tentam, de alguma maneira, replicar o comportamento inteligente. Né? Dentro da IA, eu ainda tenho uma outra, né, área, né, que seriam sistemas baseados em conhecimento, onde eu tenho, né, uma divisão bem clara, né, entre o conhecimento e o raciocínio empregado para resolver o problema de acordo com aquele conhecimento. E, finalmente, os sistemas especialistas, onde é uma sub-área dos sistemas baseados em conhecimentos, mas onde o conhecimento vem do especialista. E aí a gente vai ver que tem toda uma série de etapas nessa tarefa de obtenção desse conhecimento do especialista, onde nem sempre é uma tarefa, digamos, trivial. Né? Novo slide com o título Sistemas baseados em regras e o texto. Sistemas baseados em regras ou sistemas de produção são sistemas computacionais que usam regras para fornecer recomendações, diagnósticos ou para determinar uma linha de ação em uma situação particular ou para solucionar um problema específico. Abaixo do texto, um esquema com uma ilustração. Caixas de texto retangulares e setas, da esquerda para a direita. Ilustração de um homem sentado de frente para um notebook. Seta horizontal bidirecional. Caixa de texto vertical nomeada Interface com o usuário. No canto superior direito, um retângulo pequeno é Mecanismo de inferência. Uma seta para a esquerda e outra para a direita conecta com Interface com o usuário. No canto inferior direito, outro retângulo menor é Base de conhecimento, fatos e regras. Uma seta para a esquerda e outra para a direita conecta com interface com o usuário. Entre mecanismo de inferência e base de conhecimento, há 2 setas, uma para cima e outra para baixo. Bom, a gente pode pensar num sistema baseado em regras, né, num esquema mais de alto nível, onde eu tenho o usuário, e vai ter uma interface onde o usuário vai interagir com o meu sistema, né, colocando, né, as situações que ele quer, que ele sabe que ocorreram, né, para ele poder ter algum retorno, né, e lá no núcleo, né, do meu sistema especialista, né, eu vou ter uma base que vai relacionar os fatos que são observados, que normalmente vão ser informados pelo usuário, né, pensar no sistema médico, né, o usuário vai informar que o paciente tem colesterol alto, que o paciente tem histórico familiar, que o paciente tem uma taxa de glicemia igual a tanto e assim por diante. Esses seriam os fatos. E eu tenho um conjunto de regras que já foram, obviamente,
extraídas, né, através do processo de extração de conhecimento de um especialista, e que eu vou usar essas regras, esses fatos, com um mecanismo de inferência, que é o meu núcleo, né, do meu algoritmo, para retornar as indicações para o meu usuário. Então, é assim que funciona um sistema baseado em regras, né, aonde esse sistema vai fornecer essas recomendações, esse diagnóstico, né, para que o usuário possa tomar uma decisão, né? Novo slide com o título Tipos de encadeamento. À esquerda, informações em caixas de texto azuis. Encadeamento para frente, raciocínio progressivo ou forward chaining, parte dos dados em direção às metas. Encadeamento para trás, raciocínio regressivo ou backward chaining, parte das metas em direção aos dados. No lado direito do slide, um esquema com itens encadeados. Nos itens, as palavras são separadas por underline. Itens alinhados um abaixo do outro no lado esquerdo. Cozinha seca. Em vermelho, hall molhado. Em vermelho, banheiro seco. Em vermelho, janela fechada. Sem chuva. Duas linhas diagonais unificam cozinha seca e hall molhado em uma seta que indica vazamento no banheiro. Entre as duas linhas há uma conjunção E. Duas linhas diagonais unificam hall molhado e banheiro seco em uma seta que indica problema na cozinha, escrito em vermelho. Entre as duas linhas, uma conjunção E. Duas linhas unificam janela fechada e sem chuva em uma seta que indica sem água do exterior, escrito em vermelho. Entre as duas linhas, uma conjunção OU. Duas linhas unificam problema na cozinha e sem água do exterior em uma seta que indica vazamento na cozinha, escrito em vermelho. Entre as duas linhas, uma conjunção E. À direita do esquema, 4 tópicos. No encadeamento progressivo, iniciamos a partir de evidências e não hipóteses. Iniciar com alguns dados. Por exemplo, se observarmos que o hall está molhado e o banheiro está seco, podemos concluir que há um problema na cozinha. Além disso, se observarmos que a janela da cozinha está fechada, podemos inferir que não há água vindo do exterior. Isto nos leva à conclusão final de que há um vazamento na cozinha. Abaixo, outra imagem com 3 tópicos. Tarefas especialistas são usualmente mais complicadas e uma combinação de ambos raciocínios pode ser utilizada. Em medicina, por exemplo, algumas observações iniciais do paciente disparam o raciocínio do médico na direção progressiva para gerar alguma hipótese inicial. Esta hipótese inicial deve ser confirmada ou rejeitada por evidências adicionais, que podem ser obtidas utilizando o raciocínio regressivo. Na sequência, outro esquema com 2 itens à esquerda. Cozinha seca, em vermelho, hall molhado. Duas linhas unificam 2 itens em uma seta que indica vazamento no banheiro. Entre as duas linhas há uma conjunção E. Uma seta pontilhada nomeada progressivo sai de hall molhado e aponta para vazamento no banheiro. Nesses sistemas, eu tenho 2 tipos de encadeamento, né, como foi dito lá no início, né, o encadeamento para frente e o encadeamento para trás. Normalmente, o encadeamento para frente, né, ele é disparado, né, nos algoritmos quando eu quero chegar a uma conclusão. Então, eu parto das informações conhecidas para chegar a uma conclusão, né? E o encadeamento para trás é quando eu quero, normalmente, justificar uma dada situação, né? Então, eu quero justificar ou explicar por que uma dada decisão foi tomada, né? Então, nesse exemplo, né, que aparece aí no slide, né, vazamento no banheiro deve ser por quê? Porque a cozinha estava seca e o hall está molhado, né? Então, eu vou, a partir da identificação, né, da minha conclusão, ver as possibilidades que levaram a chegar àquela conclusão. Então, normalmente, o encadeamento para trás, né, que vai do objetivo da meta até os dados, ele é usado normalmente para se explicar uma decisão ou justificar. Enquanto que o encadeamento para frente, ele utiliza as informações para chegar à conclusão, né?
Bom, num sistema baseado em regras, né, vai ser muito comum, né, nas aplicações práticas, né, eu me deparar com conflitos, né, ou seja, qual regra eu vou aplicar? Eu tenho mais de uma regra a aplicar, né? Então, nesses casos, né, uma das estratégias é atribuir níveis de prioridade, né, ou seja, eu tenho uma regra com maior prioridade, então sempre que houver, né, um conflito entre ela e uma outra regra, é ela que vai prevalecer, né? E tem uma outra estratégia que busca atribuir essa prioridade para a regra mais longa, considerando que ela é uma regra que atende melhor ao meu conjunto, né, amostral. Tá? Bom, então, falando um pouco mais especificamente do encadeamento para frente, né, aquele encadeamento onde eu parto de um conjunto de fatos iniciais para chegar a uma dada conclusão. A conclusão seria o nó folha, né, de uma árvore, né, como está representado aqui. Né? Novo slide com o título Encadeamento para frente e o texto. O sistema parte de um conjunto de fatos e de um conjunto de regras e tenta encontrar um meio de usar tais regras e fatos para deduzir uma conclusão ou traçar uma linha de ação apropriada. No lado esquerdo do slide, um esquema do tipo árvore com bolinhas azuis que se ramificam para a direita. À esquerda, fatos iniciais são duas bolinhas alinhadas verticalmente. Elas se ramificam 3 vezes até chegar em 10 bolinhas do lado direito que representam as conclusões. Ao lado direito do esquema, informações em tópicos. Dos dados à conclusão, 3 etapas: busca, casamento, unificação, resolução de conflitos, estratégia de inferência muito rápida. Essa estratégia, né, ela tem 3 etapas. Primeiro, eu preciso buscar as informações. Eu preciso que o usuário forneça, né, esses atributos iniciais com os quais eu vou iniciar a minha busca. Depois eu vou fazer a fase de casamento, ou seja, com aqueles dados, quais regras eu devo utilizar? Obviamente, as regras que têm como consequente aqueles dados informados, né, que são as regras onde eu vou poder fazer essa unificação daquela informação e disparar a regra. Né? E depois, se houver necessidade, eu preciso fazer o tratamento do conflito, né, como a gente já viu. Tá? Novo slide com o título Encadeamento para trás e o texto. Da hipótese aos dados. Parte da hipótese que se quer provar, procurando regras na base de regras cujo consequente satisfaz essa hipótese. Usa as regras da BR para responder às perguntas. Busca provar se uma pergunta é verdadeira. Exemplo, West igual criminoso? Só processa as regras relevantes para a pergunta. 2 etapas, busca e casamento, unificação. Utilizado em sistemas de aconselhamento, trava um diálogo com o usuário. Exemplo, MySim. À direita, uma árvore intitulada Encadeamento para trás. No topo, um círculo azul, Z igual interrogação. Dele saem 2 setas que apontam na diagonal para baixo. À esquerda, para um círculo azul Y, à direita, para um círculo marrom OK, com o numeral 1 à direita. De Y saem 3 setas que indicam: à esquerda, um círculo azul X, com o numeral 2 à esquerda. Abaixo, um círculo marrom OK. E à direita, um círculo marrom OK. De X sai uma seta para baixo que aponta para um círculo marrom OK. Bom, o encadeamento para trás, né, eu parto da hipótese aos dados, né? Então eu quero justificar, eu quero explicar uma determinada escolha, né? Então eu vou do nó folha e vou subindo na árvore, né, aonde eu vou acrescentando as justificações porque eu tomei aquela decisão. Né? Normalmente, né, esses sistemas, né, que buscam fazer essa justificativa, né, eles acabam, né, travando como se fosse um diálogo com o usuário, né, para poder, com a interação com o usuário aceitando aquelas justificativas, né, porque eu posso ter mais de um caminho para chegar até ao término, né, da minha pesquisa, né, ele vai aceitando aquela justificativa, eu vou acrescentando aquelas justificativas ao meu conjunto, né, de explicações. Né. Um sistema muito comum, né, que utiliza essa técnica é o sistema
MySim, né, que também tem muitas referências que vocês podem localizar facilmente, né, em buscas pela internet. Novo slide com o título Sistemas Especialistas e as informações. Definição: sistemas que empregam o conhecimento humano para resolver problemas que requerem a presença de um especialista. A área de aplicação de mais sucesso da IA faz parte dos chamados Knowledge Based Systems. Utilidade: capacitar não especialistas, servir de assistente aos especialistas, servir de repositório de conhecimento valioso para a empresa, etc. Bom, aí a gente chega nos sistemas especialistas, né? Bom, a gente define um sistema especialista como aquele que utiliza o conhecimento humano para resolver problemas, né, que normalmente, né, requereriam, né, a presença de um especialista. Isso é muito comum na área médica, né, onde muitos médicos especialistas, né, fazem seus diagnósticos, fazem suas prescrições, né, baseado num conjunto de conhecimentos que eles acumularam ao longo dos anos, né? Não é simplesmente um conhecimento que está num determinado livro, né? Aquele conhecimento do dia a dia, aquele conhecimento experimental, né, que aquele profissional teve, que isso torna, né, um especialista, muitas vezes de destaque na sua área, né, que foi sendo obtido ao longo do tempo. Então, adquirir o conhecimento desse especialista para implementar um sistema que possa fazer o papel desse especialista em algumas situações, né, é a tarefa, né, de construção do sistema especialista. E para que serve um sistema especialista? Bom, para que algum não especialista, né, que não tenha todo aquele conhecimento do especialista, possa realizar parte daquela tarefa. Então, ele capacita não especialistas, né, ou serve até de uma assistência para o próprio especialista, né, uma vez que ele muitas vezes não tem, né, o conhecimento que abrange toda aquela área, né, e também serve como um repositório valioso, né, para que a empresa, a organização, né, possa fazer os seus processos de análise, inferências, prognósticos, né, e tomadas de decisão. Bom, só que um sistema especialista, na verdade, ele envolve uma série de pessoas na sua construção. Novo slide com o título Sistemas Especialistas e um fluxograma composto por retângulos amarelos e brancos interligados por diversas setas brancas. Nos retângulos amarelos, cargos profissionais. Nos retângulos brancos, verbos e substantivos. Os retângulos amarelos estão organizados em 3 colunas, da esquerda para a direita. Primeira coluna, construtor de ferramentas constrói ferramentas e linguagens fornecidas ao vendedor. Segunda coluna, o especialista adquire conhecimento em contato com o engenheiro de conhecimento, que documenta o conhecimento e, por sua vez, coopera com o construtor do sistema. Tanto o engenheiro de conhecimento como o construtor do sistema usam as ferramentas e as linguagens da primeira coluna. Terceira coluna, a equipe de suporte fornece suporte para o sistema especialista, usado pelo usuário final. O sistema interage com os profissionais da segunda coluna. É testado pelo especialista, é construído pelo engenheiro de conhecimento e conecta o construtor ao sistema. Então, obviamente, eu parto do especialista, do profissional que detém o conhecimento, mas normalmente eu tenho que ter a figura do engenheiro do conhecimento, que é aquela pessoa que vai fazer a interação com o especialista para poder extrair esse conhecimento, representar esse conhecimento da forma adequada, né? E aí muitas vezes, né, ele vai ter que utilizar uma linguagem, né, para representar esse conhecimento, e aí vai entrar um outro profissional que vai construir a ferramenta, né, do sistema especialista, né? E eu tenho também toda uma equipe de suporte, né, que vai atuar, né, nessas etapas, né, que vai também proporcionar que se tenha uma interface amigável, né, uma interface de fácil utilização para que o usuário final possa se utilizar daquele sistema, né, onde esse usuário pode ser uma pessoa que não é especialista, né, muitas vezes é isso que acontece, né, mas ele tem que ter uma interface que permita que ele possa usar o sistema e chegar às conclusões que um especialista chegaria, né, ou costuma chegar no seu dia a dia de trabalho, né, sua rotina de trabalho. Tá? No slide intitulado Sistemas Especialistas, Arquitetura, um esquema com retângulos coloridos conectados por setas. Na parte superior e à esquerda,
um retângulo amarelo é usuário, que envia dados do problema para o núcleo do conhecimento, representado por um grande retângulo azul com 5 itens dentro e que formam 2 principais fluxos. No canto inferior esquerdo, o item memória de trabalho, que recebe os dados do problema e interage com a máquina de inferência na diagonal superior direita. Máquina de inferência é seguida à direita pelo item explicação do raciocínio, que tem dupla ligação para fora do núcleo. Para cima e esquerda, retorna para o usuário e também segue para a lateral direita, onde está o retângulo amarelo especialista. Abaixo de especialista, outro retângulo amarelo com engenheiro de conhecimento, que dá início a um fluxo para trás de volta ao núcleo do conhecimento. Da direita para a esquerda, conecta-se ao item ferramentas de aquisição e depois ao item base do conhecimento, que interage com a máquina de inferência, acima. O núcleo do conhecimento origina uma seta respostas para cima que aponta usuário no topo do esquema. Então, a gente pode ver a arquitetura de um sistema especialista, né, como o especialista que vai fornecer o conhecimento, o engenheiro do conhecimento que vai formatar esse conhecimento, né, da forma, né, que o sistema possa tratá-lo, né, o usuário que vai interagir com o meu sistema especialista e no meu núcleo do meu sistema especialista eu vou ter a base de conhecimentos, né, que é formada pelo conjunto de fatos observados, pelas regras que foram construídas a partir do conhecimento do especialista, né, uma máquina de inferência, né, que vai ter a estrutura do algoritmo que vai fazer o encadeamento para frente, se eu quiser chegar a uma conclusão, ou o encadeamento para trás, se eu quiser dar uma explicação, como a gente viu, né? Uma memória de trabalho que vai registrar esse passo a passo, né, da interação que vai sendo feita e uma interface que vai me retornar o resultado desejado para o meu usuário final, tá? No slide com o título Sistemas Especialistas, Pessoas, um esquema com ilustrações, textos e setas. No topo, imagem do tio Patinhas sobre uma pilha de moedas de ouro e à direita, em letras vermelhas, dono, por que ou para que criar. Abaixo, um sinal de chave virada para baixo. Abaixo da chave, desenhos com legendas em vermelho. Do lado esquerdo, o especialista. Um homem loiro com gravata borboleta olha para a lâmpada à esquerda. Do lado direito, um homem de macacão verde e luvas segura uma pá de pedreiro e cimenta um tijolo sobre um muro. À direita, o texto. Engenheiro, como implementar? No canto inferior esquerdo, uma pessoa de capuz marrom usa um computador feito de madeira. À esquerda, o texto. Utilizador. É útil? Confiável? Caro? Na parte inferior, central, 3 arquivos, um ao lado do outro, com 3 gavetas cada. No móvel do meio, a segunda gaveta está aberta e cheia de pastas. Acima, o texto. Base de conhecimento. No canto inferior direito, 2 homens empilham caixas de papelão. Abaixo, o texto. Implementador. Setas nomeadas com ações apontam de um profissional para outro. O especialista valida a base de conhecimento. O engenheiro obtém conhecimento do especialista, obtém requisitos do utilizador e fornece modelo de análise para o implementador. O implementador projeta e implementa a base de conhecimento. E o utilizador usa a base de conhecimento. Então, uma outra forma da gente ver também, né, de uma maneira mais pitoresca, né, as pessoas envolvidas no sistema especialista, né, a gente tem que destacar, então, o especialista, que é quem detém o conhecimento, né, o engenheiro de conhecimento, que é aquele que vai construir, né, a minha base de conhecimento, né, da forma adequada, né, o implementador, que vai fazer a construção das interfaces, das telas, né, do meu sistema, né, e o usuário, né, que é aquele que vai utilizar, né, daquele sistema para tomada de decisão. Bom, vamos ver um exemplo, né? Novo slide com o título Sistemas Especialistas, Funcionamento. Na parte superior esquerda, um esquema com retângulos coloridos interligados por pares de setinhas amarelas e direções opostas.
O fluxo tem 4 etapas: usuário, memória de trabalho, máquina de inferência, base de conhecimento com regras, redes semânticas e cálculo de predicados. Então, a gente já viu que a arquitetura do sistema especialista, né, ela tem uma memória de trabalho que vai registrando as interações feitas pelo usuário, né, a minha máquina de inferência, que é o próprio algoritmo que vai fazer a aplicação das regras, né, com encadeamento para frente ou para trás, como a gente já viu, né, a base de conhecimento, que tem o meu conjunto de regras, né, onde eu tenho lá, né, as regras que foram extraídas, né, do meu especialista. Na parte superior direita do slide, outro esquema com retângulos coloridos e setas. Passo 1. Sistema. O carro não dá partida? Usuário. Sim. Regra 1. Fatos. Usuário. O carro não dá partida. Sistema. O problema pode estar no sistema elétrico. Passo 2. Sistema. A voltagem da bateria está abaixo de 10? Usuário. Sim. Regra 2. Conclusão. Usuário. A bateria está abaixo de 10 volts. Sistema. O problema é a bateria. Então, no exemplo, né, imaginando, né, num passo inicial, né, a interface, né, pergunta para o usuário, né, se o carro dá partida. E o usuário responde sim. Né, a partir daí, eu faço um casamento para encontrar uma regra que tenha, né, essa condição nela, né, carro dá partida ou não, para ver qual é o consequente, a conclusão dessa regra. Então, eu achei uma regra na minha base de regras, né, o carro não dá partida, a regra vai retornar que o problema pode estar no sistema elétrico. Então, eu ainda não cheguei no nó folha, né? Então, a partir daí, eu vou buscar com esses novos fatos, porque eu sei agora, eu tenho duas informações, né, que o carro não dá partida e o problema pode estar no sistema elétrico. Eu vou encontrar uma nova regra, né, que vai me dizer o seguinte: se a voltagem da bateria está abaixo de 10, né, uma vez que o problema pode estar no sistema elétrico, então o problema é a bateria. E aí eu cheguei numa conclusão, né? O usuário respondeu que a voltagem está abaixo de 10, né? Então eu tenho uma nova regra agora que com esses fatos eu consigo chegar a uma conclusão final para retornar para o meu usuário. Então, o que consiste um sistema especialista, né? Ele vai adquirindo fatos, busca as regras, né, até que eu chegue numa conclusão, chegue numa folha, né, e possa retornar ao usuário, né, a explicação que ele estava desejando, né. Nesse exemplo aqui, a gente utilizou um encadeamento para frente, né, a partir dos fatos iniciais até chegar à conclusão final. Tá? Na parte inferior esquerda do slide, os tópicos. Considerando uma regra. Se as premissas estão contidas na memória de trabalho, então aplica-se a regra, adicionando as conclusões na memória de trabalho. Se não, passa para a próxima regra. Quando detecta-se que um objetivo foi atingido ou que mais nenhuma regra se aplica, o processo de raciocínio é encerrado. As variações nesse mecanismo estão relacionadas à escolha das regras. A primeira regra, a próxima regra, etc. Na parte inferior direita do slide, imagem com regras no topo e 2 esquemas abaixo. Em um contorno retangular, 4 regras. Regra 1. Se A igual sim, então B igual sim e C igual sim. Regra 2. Se B igual sim, então D igual 5. Regra 3. Se C igual sim, então E igual 10. Regra 4. Se D maior que 2, então G igual 1024. Abaixo e à esquerda, o primeiro esquema, composto por círculos encadeados e com letras circunscritas. Ao lado esquerdo do esquema, as informações. Encadeamento para frente, sentido. Premissa, conclusão. No topo, o círculo A, que origina 2 setas diagonais para baixo. À esquerda indica o círculo B e à direita o círculo C. No lado esquerdo, um fluxo para baixo com B, D e C alinhados verticalmente. No lado direito, outro fluxo para baixo liga C até E. Os círculos abaixo de A são numerados. B1, D2, G3, C4.
4, E5. À direita, o segundo esquema também é de círculos encadeados e com letras, mas o sentido dos fluxos é de baixo para cima. Ao lado esquerdo, as informações. Encadeamento para trás, sentido. Conclusão, premissa. No lado esquerdo do esquema, um fluxo para cima composto por G, D, B e A no topo à direita. No lado direito do esquema, outro fluxo para cima composto por E, C e, novamente, A no topo à esquerda. O algoritmo RET é uma forma de implementação, foi proposto pelo Dr. Charles Forge, né? Para sistemas especialistas. Ele usa também encadeamento para frente, né? Novo slide com o título Sistemas Especialistas, Algoritmo RET. No lado esquerdo do slide, os tópicos. Inventado por Dr. Charles Forge em 1979. Composto de 2 partes. Tempo de compilação. Descreve como gerar uma rede de discriminação para as regras da base que possua auxiliar a fase de casamento. A rede de discriminação é utilizada com um filtro de dados. Tempo de execução. A rede é utilizada para unificar a memória de trabalho com as regras da base de forma mais eficiente. No lado direito do slide, um exemplo com o título RET Network. No canto superior esquerdo, a base de regras. A, x entre parênteses, circunflexo, B, x entre parênteses, circunflexo, C, y entre parênteses, igual maior é de D, x entre parênteses. A, x entre parênteses, circunflexo, B, y entre parênteses, circunflexo, D, x entre parênteses, igual maior é de E, x entre parênteses. A, x entre parênteses, circunflexo, B, x entre parênteses, circunflexo, E, x entre parênteses, igual maior de lit A, x entre parênteses. No canto superior direito, a memória de trabalho. Abre chave. A, 1 entre parênteses, vírgula, A, 2 entre parênteses, vírgula, B, 2 entre parênteses, vírgula, B, 3 entre parênteses, vírgula, B, 4 entre parênteses, vírgula, C, 5 entre parênteses, fecha chave. Abaixo, um esquema com círculos amarelos, quadrados laranja e retângulos verdes, todos conectados por setas. Há 3 fluxos da esquerda para a direita. Primeiro fluxo. Círculo amarelo nomeado A. Acima dele, busca na MT. Abaixo, A, 1 entre parênteses, vírgula, A, 2 entre parênteses. Seta para a direita. Círculo amarelo B. Abaixo, o escrito B, 2 entre parênteses, vírgula, B, 3 entre parênteses, vírgula, B, 4 entre parênteses. Seta diagonal para cima e direita. Círculo amarelo D. Seta para a direita. Quadrado laranja A igual D. Seta para a direita. Retângulo verde é de E. Segundo fluxo. Uma segunda seta parte do círculo amarelo B e vai para a direita. Quadrado laranja. A igual B. Acima, o escrito unificações. Abaixo, A, 2 entre parênteses, B, 2 entre parênteses. Seta para a direita. Círculo amarelo C. Abaixo dele, C, 5 entre parênteses. Seta para a direita. Retângulo verde é de D. Acima dele, a palavra ações. Embaixo, D, 2 entre parênteses. Terceiro fluxo. Do quadrado laranja, A igual B, também parte uma seta diagonal para baixo e direita. Círculo amarelo E. Seta para a direita. Retângulo verde, delete A. Então, nesse exemplo aí, eu tenho essa minha base de regras iniciais, né? AX e BX e CY, então eu adiciono, né, a informação DX, né, e eu tenho as outras regras, né, que estão descritas aí embaixo. Na minha memória de trabalho seriam os dados imputados pelo usuário, por exemplo, né? Então eu sei que para
né, o meu atributo A, eu tenho o valor 1. Então, eu tenho o A1, tenho também o A2, o B2, o B3, o B4, o C5. Então, o primeiro passo é o casamento, né? Dadas essas informações, quais regras eu posso disparar? Bom, eu estou vendo lá que se AX e BX, eu tenho o A2 e o B2, ou seja, eu tenho o mesmo valor tanto para A quanto para B, né? E se eu tiver um terceiro valor para C, e eu tenho, né? Eu tenho o C5, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar o DX, ou seja, o D com o valor igual ao A e B. Então, eu adiciono o D2, né, na minha regra. Daí, eu parto para a próxima regra que eu posso utilizar, eu tenho AX, BY e DX, eu adiciono o E. Então, agora eu tenho A, eu tenho B, eu tenho D também, vou adicionar o E. E, finalmente, né, se eu tenho o A, o B e o E, eu deleto o A. Então, o resultado é que na configuração final eu adicionei o E, adicionei o D e deletei o A, seguindo, né, esse encadeamento de regras. Novo slide com o título Sistemas Especialistas, CLIPS. No lado esquerdo, o texto. Desenvolvido no Johnson Space Center da NASA de 1985 a 1996, o C-Language Integrated Production System, CLIPS, é uma linguagem de programação baseada em regras, útil para criar sistemas especialistas e outros programas, onde uma solução heurística é mais fácil de implementar e manter do que uma solução algorítmica. Escrito em C para portabilidade, o CLIPS pode ser instalado e usado em uma ampla variedade de plataformas. Desde 1996, o CLIPS está disponível como software de domínio público. À direita do texto, o logo do CLIPS. À esquerda, a metade de um rosto estilizado com fundo verde que lembra uma placa de circuito eletrônico. À direita, uma estrela com pontas e fundo preto com X brancos. Abaixo, em letras garrafais azuis e sublinhadas, o nome CLIPS. Bom, o CLIPS ele é, na verdade, uma plataforma para desenvolvimento de sistemas especialistas, desenvolvida em C, né, que é muito fácil de usar e por conta, né, de utilizar a linguagem C, tem bastante portabilidade, então é um marketplace, né, para desenvolvimento de sistemas especialistas, normalmente utilizado, né, evidentemente, em pesquisas, né, na área de ensino, mas é uma excelente referência para se construir um sistema especialista. E, finalmente, o Expert Cinta é um sistema especialista já bastante antigo, mas ainda muito referenciado. Ele foi desenvolvido num projeto de pesquisa pela Universidade Federal do Ceará. Infelizmente, ele foi descontinuado, mas os códigos fontes e o aplicativo continuam disponíveis, nos links, no material de apoio vocês vão ter. O Expert Cinta já traz um exemplo, né, sobre pragas, né, em plantações, né, e qual é o resultado que se deve tomar com relação às possibilidades, né, de tratamento dessas pragas, né. Novo slide com o título Sistemas Especialistas, Expert Cinta. No canto superior esquerdo, imagem com fundo cinza. Um jovem branco e de terno usa um capacete futurista de metal com relógios medidores e óculos de lentes pretas. Ele está com uma das mãos no queixo. Abaixo, no centro do slide, um print da tela inicial do Expert Cinta. Na parte superior, uma barra de ferramentas como diversos ícones. Uma janela nomeada secaju.bcm está aberta. Na lateral esquerda, os botões Nova regra, Abrir regra, Excluir regra, Visualizar, Variáveis, Objetivos, Interface, Informações e Fechar. À direita, painel com informações em 2 colunas. Na primeira estão listadas regras de 1 a 32. Na segunda coluna, dados correspondentes a cada regra, como traça 1, broca 1, parte 1, broca 1, parte 2, pulgão 1, entre outros. Sobreposta, uma janela menor nomeada Secaju, Sistema de Diagnóstico de Pragas e Doenças do Cajueiro. Em negrito, a pergunta: as castanhas estão broqueadas com a amêndoa totalmente destruída? Há 2 caixas selecionáveis com as opções sim e não, com caixas à direita nomeadas grau de confiança, porcentagem.
Abaixo os botões OK e Por quê? Aí está a tela inicial do Expert Cinta, né, onde eu tenho lá a possibilidade de construir regras, colocar os valores dos meus atributos, as conclusões que eu quero chegar, e também as telas de interface que vão fazer as perguntas para o usuário e, na medida que ele for respondendo, eu vou disparando as regras, utilizando o encadeamento para frente, né, um forward chain, para chegar a uma conclusão. Novo slide com o título Sistemas Especialistas, Expert Cinta, e 4 prints de telas, todas nomeadas como resultados. Na primeira tela, o título Praga e uma tabela com a primeira coluna, Valor, preenchida com dados como larva do broto terminal, besouro vermelho, lagarta das folhas, entre outras espécies. No canto inferior esquerdo, 4 opções de abas. A aba Resultados está selecionada. Na segunda tela, a aba Histórico está selecionada. No topo e centralizado, o título Árvore de Pesquisa. Abaixo, itens listados com ícones e encadeados em seções. Linha 1. Ícone de pegada, procurando praga. Se ramifica em 2 menus, ambos com ícones de lupa. Linha 2. Ícone de lupa, entrando na regra 1. Indentação à direita até a linha 7. Linha 3. Ícone de pegada, comparando castanha broqueada com amêndoa totalmente, frase cortada por falta de espaço. Linha 4. Ícone de pegada, procurando castanha broqueada com amêndoa totalmente, frase cortada por falta de espaço. Linha 5. Ícone de pegada, perguntando ao usuário sobre castanha broqueada, frase cortada por falta de espaço. Linha 6. Ícone de pegada, resposta do usuário, sim, com 100%. Linha 7. Ícone de lupa, a regra 1 foi aceita, 2 pontos. Nova indentação à direita. Linha 8. Ícone de pegada, praga igual traça das castanhas. Nova indentação recuada totalmente à esquerda. Linha 9. Ícone de lupa, entrando na regra 2. Indentação à direita até a linha 14. Linha 10. Ícone de pegada, comparando galerias nos ramos ou inflorescências, igual, sim. Linha 11. Ícone de pegada, procurando galerias nos ramos ou inflorescências. Linha 12. Ícone de pegada, perguntando ao usuário sobre galerias nos ramos, frase cortada por falta de espaço. Linha 13. Ícone de pegada, resposta do usuário, sim, com 100%. Linha 14. Ícone de lupa, a regra 2 foi aceita, 2 pontos. Nova indentação à direita. Linha 15. Ícone de pegada, praga igual broca das pontas. Na terceira tela, a aba Todos os valores está selecionada. No topo, o título Todos os valores. Abaixo, a porcentagem de respostas sim para cada valor. Exemplos: besourinhos vermelhos, sim, 100%. Castanha broqueada com amêndoa totalmente destruída, sim, 100%. Espuma sobre inflorescências ou matures, sim, 100%. Na quarta tela, a aba O sistema está selecionada. Abaixo, os dados. Regra 1. Se castanha broqueada com amêndoa totalmente destruída, frase cortada por falta de espaço, então praga igual traça das castanhas CNF 100%. Regra 2. Se galerias nos ramos ou inflorescências igual sim, então praga igual broca das pontas CNF 100%. Regra 3. Se inflorescências igual murchas ou secas e brotações novas murchas igual sim e orifícios laterais nos ramos ou inflorescências igual sim, então praga igual broca das pontas CNF 100%. Regra 4. Se inseto mole, amarelo ou verde igual sim, então praga igual pulgão das inflorescências CNF 100%. Regra 5. Se ácaro estreito ou longo nas inflorescências igual sim, então
praga igual eriofiídeo das flores CNF 100%. Regra 6. Se inseto com cinta avermelhada sob as folhas igual sim, então praga igual Tripes CNF 100%. Aqui são algumas telas do Expert Cinta, então eu posso ver tanto o meu conjunto de regras, quanto a sequência que foram disparadas essas regras, né, e a explicação que está sendo dada para cada uma dessas regras. O Expert Cinta também permite que a gente associe a cada regra um fator, né, de confiança. Então, eu tenho regras que vão ter fator 100, né? Ou seja, eu posso considerar que em 100% dos casos ocorre aquela situação, outras que vão ter um valor de confiança menor um pouco, 90%, 80%, onde isso também vai ser considerado para a obtenção da conclusão final. Tá? Então, são exemplos, né, de aplicações, né, de implementações de sistemas especialistas, né? Inclusive, na aula seguinte, né, nós vamos exatamente utilizar um desses para resolver uma situação prática. Então, ficamos por aqui. Até a próxima aula. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza sobrepostos alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo. Diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição. Núcleo de Acessibilidade Flix. Roteiro Ana Rafaela Chanes. Revisão Keiko Trida. Consultoria Sidney Tobias. Gravação Leandro Ribeiro. Narração Valéria Grilo. univesptv.com.br